Bom, alunos, estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos ver o que é um artigo de opinião. O artigo de opinião, ele é muito comum em jornais e revistas, onde algumas pessoas escrevem a sua opinião sobre determinado assunto. Só que essa opinião segue algumas regras, alguma estrutura. Então, o artigo de opinião, ele é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo, por quê? Dissertativo, ele vai dissertar, ele vai escrever. E argumentativo, porque ele vai escrever a sua argumentação. A sua argumentação é onde ele vai escrever o seu ponto de vista. Só que ele vai escrever como? Tentando convencer o leitor que está lendo o artigo de opinião. Então, esse artigo de opinião é onde o autor vai escrever, vai apresentar o seu ponto de vista de determinado tema, por isso que ele recebe esse nome. Então, a argumentação é o principal recurso utilizado nos textos de opinião, porque ele tem a função de persuadir, de convencer o leitor sobre aquele assunto. Então, sobre meio ambiente. Então, ele vai escrever um texto de opinião sobre meio ambiente, tentando convencer o leitor que está lendo sobre esse tema. E aí o texto, artigo de opinião, ele tem algumas características. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. O que é isso? Tá? Então, nós temos 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Uso da argumentação, ou seja, ele vai tentar convencer o leitor. São assinados pelo autor, então toda pessoa que escreve um artigo de opinião, geralmente ele assina com o seu nome. E esses textos, eles são veiculados nos meios de comunicação, jornal, revista, redes sociais, WhatsApp, Facebook, enfim. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Objetiva que vai direto, não fica enrolando para falar. E subjetiva vai ter temas que ele vai tentar aí chegar no modo mais difícil no mesmo sentido. Aborda temas da atualidade, possui títulos polêmicos, então alguns títulos eles vão envolver uma polêmica e uma discussão mais aguçada sobre o tema. E contém verbos no presente e no imperativo. E aí nós temos uma estrutura do artigo de opinião que é a introdução. Na introdução, o autor ele vai apresentar ao leitor o assunto do que ele vai falar. Ele vai fazer com que o leitor conheça o assunto que ele vai falar, o tema do seu artigo. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o tema do seu artigo. Então, nessa primeira etapa, é para escrever sobre o tema, certo? Para o leitor conhecer um pouco do tema. O desenvolvimento é a parte onde o autor, a pessoa que está escrevendo esse artigo, ele vai desenvolver. Então, o próprio nome já fala, é um desenvolvimento. É nessa parte do corpo do texto que ele vai escrever o seu ponto de vista. Ele vai tentar defender o seu ponto de vista sobre o tema. Ele vai usar os argumentos que ele tem para escrever o seu ponto de vista e ir convencendo o leitor. E a conclusão é o final do texto, é o desfecho. É nessa parte que ele vai usar os argumentos apresentados em todo o texto. Então, ele vai esclarecer para o leitor que, apesar dessa decorrência, é a forma dele pensar. Apesar de talvez não ser a opinião certa, é a forma que ele pensa. Por isso que já fala texto de opinião. Por quê? Porque é uma opinião da pessoa que está escrevendo.
Só que essa opinião tem que seguir regras, estruturas gramaticais, parágrafo, nome de pessoas com letra maiúscula, pontuação correta. Então, vai toda uma estrutura aí para a pessoa escrever. E aí a gente entra nas figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? É aquelas figuras de linguagem que nós utilizamos em nosso dia a dia e às vezes não percebemos. Nós vamos ver hoje duas delas, que é a metáfora e a comparação. A metáfora é uma figura de linguagem que a gente utiliza muito com sentido figurado. O que é um sentido figurado? Sentido conotativo. A gente, conotativo é o quê? Conotação é quando você quer usar uma expressão para substituir outra, certo? A metáfora, ela utiliza muito o é. Então, o é um exemplo bastante comparativo da metáfora. Ó, o personagem do livro tem coração de pedra, tá? O personagem tem coração de pedra? Não. Então, ele utilizou o coração de pedra para indicar que aquela pessoa talvez pode ser ruim, ela pode ser rancorosa, cheia de rancor, ódio. Então, o coração de pedra, não tem ninguém com coração de pedra. Então, isso é uma metáfora. Eu estou usando uma expressão para substituir outra. Aí que ele fala, em vez de dizer que o personagem do livro é insensível, podemos comparar o seu coração a uma pedra e dizer o quanto ele é duro. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Agora, mais exemplo de metáfora. Lucas é um touro. Lucas não é o touro. Eu estou querendo dizer que Lucas tem a força do touro. Fernando é um anjo. Fernando não é um anjo. Eu estou querendo dizer que ele tem a bondade do anjo. Que ele se parece com um anjo porque ele tem a bondade. Dona Filomena é uma flor. Ninguém é uma flor. Então, eu estou querendo dizer que Dona Filomena é uma flor, mas eu estou querendo dizer que a Dona Filomena ela tem a beleza de uma flor. Ludmila é fera em matemática. Ludmila não é fera, ela não é monstro, mas ela é esperta, ela tem a esperteza em matemática. Seus olhos são duas jabuticabas. O que eu estou querendo dizer? Eu estou falando que os olhos da pessoa, não é que os olhos da pessoa é uma jabuticaba, mas sim que elas são pretas e arredondadas como uma jabuticaba. Então, eu estou falando metaforicamente. Quando eu utilizo a metáfora, eu uso a linguagem metaforicamente. O que é? É eu usar uma expressão substituindo a verdadeira por outra, que quer dizer a mesma coisa. E aí nós temos a comparação. A comparação é a figura de linguagem que ela vai comparar dois termos, ela vai comparar duas coisas, duas pessoas ou qualquer outra coisa. Então, a comparação ela utiliza muito a conjunção como, assim, tal qual. Então, por exemplo, Fábio é mais velho do que eu. Então, eu estou comparando quem? Fábio comigo, certo? Então, eu estou usando uma comparação. O livro é tal qual uma ponte para o infinito. Essa conjunção tal qual é um exemplo de comparação. Ó. Eu estou comparando o livro e a ponte. Amo Pedro tanto quanto amei Micaela. Então, eu estou fazendo uma comparação do amor entre Pedro por Micaela. Eu vivia como indigente. Então, eu estou comparando a minha vida com a vida de um indigente. Caminhava pelas ruas como se caminhasse em uma passarela. Então, eu estou comparando a forma de caminhar nas ruas e a forma de caminhar em uma passarela. Elisandro ria que nem um bobo. Então, eu estou comparando o sorriso do Elisandro com a de um bobo. Então, repare que a comparação ela vai comparar. Olha a diferença de uma metáfora com uma comparação. Catarina é uma flor. Catarina tem a beleza de uma flor, não é que ela é uma flor. Catarina é
como uma flor. Então, eu estou comparando a Catarina com a flor. Então, esse como é o exemplo de comparação. Estou comparando Catarina com a flor. Por isso que chama figuras de linguagem comparação, certo? Então, a nossa aula foi artigo de opinião e figuras de linguagem, metáfora e comparação. Depois, espero que vocês assistam ao vídeo. Depois tem os exercícios abaixo para vocês fazer os exercícios. Até uma próxima aula de língua portuguesa e nos vemos até mais. Tchau.